Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar o que tem de tudo para ser uma das maiores vendas da história de jovens jogadores aqui no Brasil, que é o menino Endrick do Palmeiras, 16 anos de idade, que tem três times fortemente vinculados a ele neste momento: o Paris Saint-Germain, o Real Madrid e o Chelsea, né? O Chelsea, inclusive, fazendo grandes esforços, essa nova era Todd Bowley aí, para tentar contratá-lo. Inclusive, está tentando usar o Thiago Silva no meio da negociação para convencer o jogador brasileiro a se juntar ao Chelsea. Mas ainda assim é uma negociação que deve se estender, até porque, vamos lembrar, o Endrick só vai poder sair do futebol brasileiro e ir para a Europa quando tiver 18 anos de idade, ou seja, só daqui a 2 anos. Então, assim, nessa temporada e na próxima, ele não joga. Acho que talvez só lá para 24, 25 que ele vai poder jogar profissionalmente por essas equipes. Isso se ele já se juntar à equipe profissional de cara. Talvez ele ainda vá jogar nas equipes de base e depois subir, ou vai ser emprestado. Tem tudo isso ainda podendo ser envolvido nesse tipo de negociação. Mas o fato é que o Palmeiras tem tudo para embolsar uma quantidade muito significativa de dinheiro que pode equilibrar as contas e permitir grandes investimentos. Eu acho que é muito legal falar sobre isso, porque isso ressalta a importância de ter uma sólida categoria de base, porque não é só você renovar bem o seu elenco. Os jogadores ali, alguns que se destacam, podem ser importantes para preencher lacunas no elenco. Você teve o Gabriel Menino, você pode ter outros jogadores ali que ocupem outros espaços para fortalecer o elenco titular. Foi o caso do Gabriel Veron, que já foi vendido, entende? Mas ao mesmo tempo, aqueles que mais se destacam e têm mais potencial podem gerar quantias significativas de dinheiro para a equipe. A proposta, pelo visto, que vai ser feita pelo Endrick agora, na pior das hipóteses, é 60 milhões de euros. Ele é a joia das joias no momento aqui das categorias de base brasileira. 60 milhões de euros dá 331 milhões de reais. Isso é mais do que a premiação do Brasileirão e da Libertadores somadas. Entende? É grana para equilibrar contas, para pagar dívidas, é uma grana para conseguir reforçar bastante o elenco, reformar CT de treinamento. Então, assim, é muita grana que está envolvida e o Palmeiras sabe o que tem em mãos. E eu acredito que eles não têm pressa para fazer essa negociação. Eles podem deixar o garoto ali desempenhando no time titular mais um tempo, eles podem deixar ele marcando mais gols, dando mais assistências, seja o que for. Eles vão tentar deixar ele jogando o máximo que puder para que ele consiga ganhar cada vez mais pontos em relação a essas equipes. E mesmo que assim o desempenho ele faça 6, 7 gols, eu acredito que ele tem potencial para fazer mais, já tem 3 gols nesse curto período de Brasileirão até agora. Olha, ele só vai se valorizar porque a gente tem que lembrar, ele só tem 16 anos de idade, já está marcando gols no profissional. Certamente é um jogador especial. E aí fica aquela questão, qual desses times é o favorito para contratá-lo? Os três mais fortes eu já disse, PSG, Real Madrid e Chelsea, né? Tem times que correm por fora, chegaram ali a cogitar mandar olheiros, mas é a questão da competição financeira. O Chelsea e o PSG tem muito investimento por trás, né? Além de serem clubes assim, o Chelsea já é um pouco mais estruturado, já está há anos como um clube de primeira prateleira, entende? Ele está num campeonato que dá muitos recursos, né? A gente vê que times como o Aston Villa e o West Ham não são capazes de fazer investimentos multimilionários em janelas de transferências e não tem um dono rico por trás. Imagina um clube que há 20 anos está no primeiro escalão, é um time que já ganhou 4 títulos continentais, vários Premier Leagues, então esse clube tem estrutura financeira já. O próprio Manchester City também, se sobreviver das próprias formas, é capaz de fazer um clube competitivo. As pessoas têm que ter uma noção disso. O tempo que eles passam no primeiro escalão é importante. O PSG, por estar num campeonato que é menos rentável e paga muito menos, aí ele ainda depende um pouco mais da grana que vem por fora. Mas como é permitido, ele é financeiramente forte nessa competição. E o Real Madrid é um clube, assim, uma marca muito vendável, tá no mundo inteiro. Todo mundo sabe o que é o Real Madrid. E o campeonato espanhol, assim, a gente vê que o faturamento do Real Madrid e Barcelona ainda é muito grande. São os dois clubes que mais faturam no planeta. A questão é que o Real Madrid tem as contas em dia e o Barcelona não. O Barcelona está entre os interessados, porém, pagar 60 milhões de euros num único jogador, sendo que o time não está na Champions League neste momento, vai estar na próxima, obviamente. Eles vão ficar entre os 4 primeiros, mas de qualquer maneira é um problema, né? E assim, o time tem boleto para pagar e eu acredito que nessa situação o Barcelona esteja um passo atrás de seus concorrentes e até por isso nem parece estar tão interessado e tem outros problemas para resolver. Vamos ser sinceros, você tem a defesa inteira para resolver. O Barcelona tem buraco para tudo quanto é lado no setor defensivo. E uma coisa que o Barcelona tem, que dá para elogiar muito, é uma excelente categoria de base, né? Saiu o Pedri, saiu o Gavi, o Ansu Fati. Lá eles revelam muitos talentos. A questão é, quem é o favorito nessa disputa para contratá-lo? Eu vou falar simples e fácil. Real Madrid.
Eu acho que o Real Madrid é um grande favorito porque ele tem mais um argumento emocional, né? O Real Madrid, ele tem uma vantagem em quase todo tipo de negociação por ser o Real Madrid, né? Um time 14 vezes campeão da Champions, é um time com um nome gigantesco, né? Soa diferente, né? Eu não sou torcedor do Real Madrid, eu particularmente, eu admito aqui com as 4 vezes, eu odeio o Real Madrid, mas a questão é, o Real Madrid é realmente algo, assim, diferente, né? É um time que tem uma grandiosidade enorme, né? Isso é inegável, né? E o fato é que eles têm essa vantagem emocional, né? A gente olha para muitas negociações que talvez esteja parelho, mas o nome Real Madrid faz a diferença. Então, o Real Madrid, ele tem essa vantagem, mas a questão é, o quanto o Florentino Pérez está disposto a investir pelo Endrick. Eu acho que isso também entra na equação, e o Endrick, ele dizem agora, falando que ele prefere jogar a Premier League, né? A Premier League, acho que nesse conceito, acho que uma coisa que está ajudando os clubes ingleses é que a competição está cada vez subindo de conceito e ela parece estar subindo num pedestal em relação às demais, né? Pela quantidade de clubes competitivos, né? A Premier League tem um Big Six, né? Uma coisa muito única, né? No futebol europeu. 6 times fortes, gigantes, né? Gigantes assim, é um termo pelo menos pela força do elenco atualmente, né? Se a gente for pesquisar por história, talvez alguns dos times menores são maiores, mas a questão é, a gente tem muitos times competitivos, muitos times fortes na Premier League e na La Liga a gente tem alguns times que são muito bons, né? O Bilbao, o Betis, né? O próprio Valência agora com o Gattuso parece estar fazendo uma coisa interessante, mas a gente sabe que é uma disparidade bem grande, né, entre a dupla de ferro, né, e o terceiro lá que devia estar junto com eles, com o Atlético de Madrid, para os demais, né. O campeonato italiano deu uma queda, né, acho que hoje o campeonato italiano perdeu muito seu glamour. A Alemanha tem o Bayern de Munique e o Dortmund e tudo isso, tem alguns clubes ali interessantes, mas obviamente a Premier League chama mais. Aí estão dizendo que numa briga entre PSG e Chelsea, os dois times que já declararam estar dispostos a investir 60 milhões de euros pelo jogador, o Chelsea tem uma pequena vantagem por estar na Premier League. Parece estar conseguindo convencer mais do que o PSG. E eu acredito, apesar do PSG ter nomes assim, do tamanho de um Messi, de um Mbappé e de um Neymar, eu acredito que o Chelsea ainda tem mais nome que o PSG, porque o PSG ainda tem aquela imagem assim, pelo menos é o que eu percebo, né? Que o PSG, muita gente ainda fala que é ser só um clube assim, endinheirado por trás, não ser grande senão por causa do dinheiro. E o Chelsea, por mais que ele também já tenha sido o primeiro, talvez, experimento de investimento pesado para um clube por trás, ele já se consolidou, né? Já está tanto tempo lá em cima que as pessoas já meio que se acostumaram com o Chelsea como um clube grande. Então, assim, o Chelsea já tem os seus títulos de Champions, já é história, né? A gente já viu o Chelsea conquistar a Champions, a Europa League, e talvez por isso é um time que já tem um nome maior, né? E o Chelsea sempre teve um trabalho muito grande de departamento de marketing. Isso talvez tenha sido o grande trunfo do Abramovich, não é só fazer um clube competitivo. Ele mudou a identidade visual do clube e tornou um time popular pelo mundo todo. As pessoas também, em sua maioria, não tanto quanto o Real Madrid, o Barcelona, conhecem o Chelsea. Então, nesse sentido, parece que o Chelsea tem uma vantagem pequena sobre o PSG. Mas vamos lembrar, como eu disse, é só daqui a 2 anos que ele vai para algum desses times. Eu acho que até lá pode surgir outras equipes, talvez o Bayern de Munique se interesse por ele. A gente vai ver ainda muita água correndo por essa negociação. Me espantaria muito se esse ano já tivéssemos a decisão. Eu acho que o Palmeiras tem só a ganhar esperando um pouco mais, colocando ele mais em campo. Quanto melhor ele jogar, mais ele vai se valorizar. Eu acredito que no estadual ele vai jogar há muito tempo e vão fazer de tudo para que ele tenha números espetaculares, porque quanto mais gols eles marcarem, mais esses clubes vão ficar nervosos, dispostos a colocar euros a mais para contratá-lo. Então, a ver o que vai acontecer, mas no momento é isso. Na pior das hipóteses, é o que tudo indica, o Palmeiras vai ganhar 330 milhões de reais, 60 milhões de euros. Para vocês, quem contrata o Endrick? Se eu tivesse que apostar hoje, Real Madrid, mas pode ser que o destino seja diferente. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.